Olha só essa decisão da Justiça, mais especificamente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. De acordo com o TRF1, se você contrair um empréstimo consignado e não conseguir pagar porque você morreu, seus filhos ou dependentes, sua esposa, por exemplo, vão ter de pagar a dívida. Já viu que absurdo? Aconteceu mesmo. A 10ª turma aprovou por unanimidade a ação que beneficiou uma cobrança da Caixa Econômica Federal. O caso ganhou notoriedade quando o espólio que lutava contra a Caixa argumentou que a Lei número 1046 de 1950, que trata do assunto em favor dos herdeiros, não foi revogada e, portanto, deveria ser aplicada ao caso para livrar os dependentes da dívida. Mas, para o relator do TRF1, o juiz federal Pablo Valdivieso, o contrato de empréstimo em questão não incluiu qualquer cobertura securitária para o falecimento do mutuário, resultando no vencimento antecipado da dívida com a morte. Portanto, a morte do consignante, de acordo com o juiz, não anula a obrigação do empréstimo, pois a herança responde pela dívida dentro de seus limites. Entendeu o juiz? Isso é um absurdo. Agora imagine a seguinte situação. Seu pai, vamos supor que você seja um dependente, seja lá qual for o seu responsável, vamos tratar como se fosse o seu pai, adquire um empréstimo consignado e você é estudante, é de menor, nem sabe o que seu pai está fazendo, mas você sonha com uma carreira, com uma vida toda sua, já faz dívida com fiéis e de repente o seu pai morre e você descobre que tem uma dívida impagável para honrar. E se o pai tinha outra família por fora no avulso, e ele adquire um empréstimo para sustentar a outra família sem que você saiba, ou ele usou para pagar uma dívida de jogo qualquer, ou seja lá o que for, você vai ter de pagar? Mesmo sem ter responsabilidade, mesmo sem ter emprego? Nada. Nenhuma responsabilidade sobre um empréstimo que foi feito por uma outra pessoa, mesmo que seja ou que fosse o seu responsável? Não é culpa sua. Não é dívida sua, ou nem mesmo da sua mãe? Então, se é para ser assim, o mesmo raciocínio deve ser usado para que o filho assuma o cargo do pai na administração pública sem concurso, com o falecimento dele, não é não? Se ele tem de assumir a responsabilidade pelo negativo, pelo pagamento de dívidas, então também tem de ter o direito de assumir um emprego do pai. É a mesma responsabilidade, por que não? Se o pai era um policial federal, militar ou civil, ou se era um analista do judiciário, por exemplo, que passou em concurso público lá atrás e que contraiu o empréstimo consignado e morreu, então se o dependente vai ter de assumir e pagar a dívida, tem de assumir um emprego do pai também, imediatamente, sem ter de prestar concurso público. Esse deveria ser um entendimento. O problema dessa decisão é como o restante do judiciário vai entender. É óbvio que o caso subirá para outras instâncias e, se houver o bom senso mesmo, será negado o provimento. Como disse o ministro Marco Aurélio Mello, o Brasil está desarrumado. É um país de amadores e desesperados e despreparados.